Boa noite e bem-vindo ao Lendas do Sono. Esta noite, deixe-se envolver pela lenda de Leônidas, rei de Esparta, cuja coragem inabalável enfrentou o vasto exército persa, tornando-se o último bastião da liberdade grega. Acomode-se, respire fundo e permita que esta história o embale até adormecer. Capítulo 1. O sangue de Esparta. Parte 1. Uma cidade de ferro e fogo. No silêncio matinal das montanhas do Taígeto, enquanto os primeiros raios do sol filtravam-se pelas copas escuras dos pinheiros, uma leve névoa erguia-se sobre as rochas escarpadas. O vento, carregado de agulhas de resina e de um frio seco, acariciava os flancos do vale como um murmúrio antigo, um suspiro vindo das entranhas da terra. Era ali, naquelas terras ásperas e indomadas, que batia o coração feroz de Esparta. Esparta não era uma cidade como as demais. Ela não dançava sob as copas dos laranjais, não entoava os versos de poetas embriagados sob pórticos de mármore. Não. Esparta moldava seus filhos na dor e no silêncio. Polia-os como se talha uma lâmina sem ornamentos, sem floreios, para que fossem apenas utilidade e força. Aqui não havia lugar para o supérfluo. Os homens nasciam para servir a cidade, e a cidade vivia para a guerra. Foi nesse universo de rigor e sombra que nasceu Leônidas, filho do rei Anaxandridas II, fruto de um destino que à época ainda não carregava o selo do mito. Não houve banquete em sua honra, ele não nasceu ao som de liras, mas sob o olhar severo das mulheres espartanas, que sabiam que uma criança nada era até provar seu valor. Sua mãe, digna descendente de Héracles, como exigia a linhagem real, apertou-o contra si com a fria ternura de uma loba. O recém-nascido foi apresentado diante dos anciãos. Seu pequeno corpo foi examinado sem complacência. Buscava-se fraqueza, defeito, imperfeição, pois, em Esparta, uma criança imperfeita não estava destinada a viver, mas a retornar à terra, rejeitada do topo das falésias do Taígeto. Leônidas, silencioso, suportou o toque áspero das mãos austeras sem chorar. Foi considerado apto. O destino já havia se inclinado sobre ele. Os primeiros anos transcorreram nas ruelas empoeiradas e retilíneas de Lacedemônia. Mal aprendera a andar, foi confiado ao rigor da Agogé o sistema de educação espartano. Lá, tudo era submissão à lei, obediência à ordem e superação da dor. A criança não era mais filho de um rei, mas irmão entre irmãos. Nenhum privilégio o protegia. Ele teve de, como todos os outros, caminhar descalço sobre as pedras aquecidas pelo sol, enfrentar o frio sem manto, roubar sua comida para sobreviver e suportar golpes sem nunca chorar. De manhã, era despertado antes da aurora, quando o céu ainda era uma tela de tinta rasgada por névoas pálidas. Ele treinava o manejo de madeira, corridas, cantos marciais e silêncios, pois, em Esparta, o silêncio valia tanto quanto um discurso. A palavra era uma arma, mas uma arma que só se desembainhava quando a espada não bastava. Leônidas aprendeu rápido a observar, a escutar, a sentir a tensão no ar antes que um golpe partisse, a ler os olhares mais do que as palavras. Na arena seca onde os jovens se enfrentavam, ossos por vezes se quebravam, dentes eram arrancados e cicatrizes se gravavam como medalhas. Leônidas, mais lento que outros, menos ágil, compensava com uma vontade feroz. Ele sempre se levantava. Sempre. A cada queda,
renascia com uma determinação mais sombria, como se algo mais antigo que ele, uma força surda, uma fatalidade tranquila guiasse seus passos. Seus instrutores, inicialmente céticos, começaram a murmurar seu nome. Ele não tinha o brilho dos prodígios, nem a beleza dos heróis cantados, mas possuía aquela solidez tranquila, aquele ancoramento na terra como um carvalho milenar que nenhuma tempestade desenraiza. À noite, sob o céu estrelado, Leônidas por vezes erguia os olhos para as constelações. Os anciãos diziam que as almas dos guerreiros valorosos ascendiam até lá, acima das montanhas, para velar pela cidade. Ele não aspirava à glória, nem ao canto dos poetas, mas sentia no fundo de si que sua vida não lhe pertencia. Era um fio esticado nas mãos do destino, o som das espadas batendo nos escudos, os gritos roucos dos instrutores, os suspiros ofegantes dos jovens enfrentando as provas, formavam uma música dura e contínua. Ela forjava homens, mas, acima de tudo, sepultava crianças. Leônidas, ao longo das estações, perdeu pouco a pouco a leveza da infância. Em seu lugar, instalou-se uma gravidade silenciosa, um olhar que não fugia mais da dor nem da morte. Quando chegou a prova final, aquela em que os adolescentes eram enviados para sobreviver sozinhos na floresta, sem fogo, sem arma, sem comida, Leônidas não disse nada. Tomou o caminho do norte, onde as colinas ondulavam como os músculos de um gigante adormecido. Durante 10 dias caminhou, caçou com as mãos nuas, dormiu em fendas de pedra, tremeu sob a chuva, mas retornou. Magro, os traços endurecidos, uma ferida aberta na coxa, mas vivo, e mais que isso, transfigurado. Ele enfrentara a solidão, o frio, a fome e a escuridão sem vacilar. Os anciãos o olharam com novos olhos. Talvez ele nunca fosse um rei fulgurante, mas se um dia carregasse a coroa, ela não o consumiria. Leônidas cresceu assim, como uma brasa lenta no lar de uma fogueira. Uma brasa que o vento do destino logo sopraria até a chama. Parte 2. O irmão silencioso. Os anos passaram, ritmados pelos tambores de treinamento, pelos ritos sagrados e pelos sussurros da pedra nas ruelas silenciosas de Esparta. Leônidas tornara-se homem. Agora usava a armadura vermelha dos hoplitas, aquela couraça de bronze que parecia mais pesada de significado do que de metal. Seu olhar não tinha nada de arrogante, mas uma profundidade tranquila, como um poço antigo que ninguém ousa sondar. Mas na ordem rígida das linhagens reais, Leônidas não estava destinado a governar. Ele tinha um irmão, mais velho, mais conhecido, mais flamboyante, Cleómenes. Cleómenes I, filho primogênito de Anaxandridas II, rei de Esparta e herdeiro do trono agíada. Ele falava com voz segura, usava as dobras da toga com a elegância dos homens que sabem ser vistos. Os sacerdotes o escutavam, os generais o invejavam. Leônidas, por sua vez, permanecia na sombra. Era apenas o irmão silencioso, o terceiro filho, nascido de uma segunda esposa para satisfazer o oráculo de Delfos, quando a primeira parecia estéril. A legitimidade de Cleómenes nunca era questionada, mas seu temperamento inconstante, sua arrogância cortante e suas decisões por vezes brutais suscitavam a preocupação dos anciãos. Leônidas nunca criticava o irmão, contentava-se em observar. Ele sabia que a verdadeira grandeza não brota no tumulto, mas se ancora no silêncio. Na guerra,
Leônidas não buscava glória. Combatia com a mesma austeridade que o educara. Em cepeia contra os argivos, ele se mantinha no centro da falange, os olhos fixos à frente. Sua lança era precisa, seu escudo sólido. Ele não gritava, respirava em unidade, fazia corpo com seus irmãos de armas. Cleómenes, por sua vez, manejava a guerra como um jogo de xadrez pessoal. Suas escolhas táticas eram audaciosas, muitas vezes brilhantes, mas por vezes cruéis. Ele não hesitou em queimar vivos suplicantes refugiados em um bosque sagrado, transgredindo assim as leis divinas. Os deuses, murmurava-se, nunca esquecem. Na corte, Leônidas tornava-se uma referência. Vinham-lhe pedir conselhos em segredo, escutavam seus silêncios. Ele não tinha ambição nem cobiça. Parecia nascido para seguir, não para liderar. E, no entanto, com o passar das estações, o povo, os guerreiros, até mesmo os éforos, começaram a sentir naquele homem uma estabilidade rara, uma força tranquila, como se, sob a superfície, algo indomável despertasse. Cleómenes, por sua vez, afundava pouco a pouco em uma espiral obscura. Suas alianças tornavam-se instáveis, suas cóleras mais frequentes. Ele acusou magistrados de impiedade, mandou açoitar cidadãos, alienou os poderosos. Alguns diziam que ele bebia demais, outros que fora tocado por uma loucura divina. O oráculo, por muito tempo mudo, finalmente falou. O rei carregava uma mácula. Então, um dia, Cleómenes deixou a cidade. Falou-se de um exílio temporário, de uma viagem de purificação. Mas ele nunca voltou. Foi encontrado, meses depois, em uma região isolada, o corpo mutilado, os membros cortados, banhado em seu próprio sangue. Oficialmente, ele se suicidara. Extraoficialmente, os murmúrios falavam de um suicídio ditado pelos próprios deuses. Esparta entrou em um período de inquietação silenciosa. O trono agíada estava vago, e naquela vacância os olhares se voltaram para o homem que até então nunca pedira nada. Leônidas. Ele não era o mais brilhante, não era o mais amado pelos deuses, não era o mais carismático, mas estava de pé, digno, inflexível. O conselho dos éforos, após longas deliberações, o convocou. Naquela noite, no santuário de Ártemis Ortia, a lua deslizava entre as nuvens como uma lâmina branca. Leônidas ajoelhou-se diante do altar. Depositou seu capacete, depois seu escudo, depois sua lança. Não tinha palavras grandiloquentes, nem orações inflamadas. Apenas esta frase simples, pronunciada em voz baixa, como um juramento interior: se o destino me escolher, caminharei até o fim, ainda que na sombra. Os sacerdotes derramaram óleo sobre sua cabeça. Os anciãos gravaram seu nome nos arquivos, e pela manhã o arauto proclamou: Leônidas, filho de Anaxandridas, é rei de Esparta. Ele não sorriu, não ergueu os braços. Aceitou a carga como um fardo sagrado. Em seu olhar não havia triunfo nem medo, mas aquela centelha rara que se vê apenas uma vez por geração. A certeza de um homem que nada pode dobrar. Assim começou o reinado de um rei que ninguém previra. E já, muito ao leste, além das montanhas e dos mares, o vento dos tambores persas inflava as velas do destino. Parte 3. A herança do escudo. Leônidas, agora rei de Esparta, não mudou seus hábitos. Não se cercou de cortesãos. Não mandou decorar os pórticos de seu palácio, nem gravar afrescos com sua efígie. Continuou a caminhar,
todas as manhãs, ao lado dos jovens hoplitas na pista empoeirada de treinamento, a comer as rações austeras compartilhadas pelos soldados, a rezar no silêncio dos templos com colunas desgastadas. O poder para ele não era uma glória, mas um dever o mais absoluto dos deveres. Esparta não funcionava como as demais cidades gregas. Não era uma democracia como Atenas, nem uma monarquia absoluta. 2 reis governavam, oriundos de 2 linhagens antigas, os Agíadas e os Euripontídeos. Esse duplo poder não era uma partilha, mas um equilíbrio instável entre autoridade e vigilância. Leônidas, embora agíada, sabia que cada decisão seria pesada, por vezes contrariada pelos éforos, aqueles 5 magistrados que controlavam até mesmo os reis. E, no entanto, apesar das correntes institucionais, sua influência crescia, não pela força, mas pela constância. Ele nunca elevava a voz nas assembleias, escutava longamente sem piscar, e então respondia com uma palavra, uma frase curta, que cortava como uma lâmina afiada. Os anciãos diziam que ele segurava seu escudo como segurava a cidade, sem tremer. Leônidas acreditava nas tradições. Não buscava reformas nem bouleversements. Para ele, Esparta era perfeita em sua austeridade. O que precisava mudar era a disciplina dos homens, não as leis dos deuses. Ele multiplicou os ritos, fortaleceu a agorgé, restabeleceu as antigas proibições e lembrou às gerações jovens que a cidade só sobrevivia pelo apagamento do indivíduo. Numa noite de inverno, enquanto a neve caía nas alturas do Taíjato, Leônidas escalou sozinho o caminho de pedra que levava ao templo de Apolo. Queria se recolher. O ar era glacial, e cada passo fazia o gelo estalar sob suas sandálias. Ao chegar ao terraço sagrado, contemplou o vale adormecido sob as estrelas. Então, ajoelhou-se e depositou a seus pés seu escudo. Esse escudo, ele nunca o abandonara. Forjado à mão por um artesão da Messênia, trazia em sua face um lambda à letra de Lacedemônia e as entalhes profundas de 2 batalhas. Não brilhava mais. Estava opaco, marcado, fiel. Leônidas pousou a mão sobre ele e murmurou: é você que me carregará. Não para golpear, mas para sustentar, pois, em Esparta, o escudo era mais sagrado que a lança. A lança era pessoal, o escudo coletivo. Dizia-se aos jovens soldados: volte com seu escudo ou sobre ele. Isso significava: volte vitorioso ou morto, mas nunca fugitivo, pois fugir era abandonar a cidade, trair os companheiros, romper a unidade sagrada da falange. Pouco após sua ascensão, Leônidas tomou uma decisão que reforçaria sua legitimidade aos olhos de todos. Casou-se com Gorgô, filha única de Cleómenes, sua sobrinha. Esse casamento, embora pudesse parecer estranho, era conforme as tradições espartanas e, sobretudo, selava a união simbólica entre a continuidade real e o sangue de Héracles. Gorgô não era uma esposa silenciosa. Era conhecida por sua mente afiada, sua inteligência política, sua franqueza temível. Aconselhava Leônidas com firmeza, por vezes em voz alta nos conselhos, algo raro, quase sacrílego, mas tolerado em Esparta, onde as mulheres, embora afastadas do poder, tinham sua própria autoridade. Um dia, um emissário jônio, de passagem por Lacedemônia, surpreendeu-se com a liberdade de tom da rainha. Perguntou a Gorgô por que as mulheres espartanas eram as únicas na Grécia a falar tão livremente. Ela respondeu sem hesitar, olhando-o nos olhos: porque são elas que dão à luz.
os únicos homens. Essa frase, Leônidas a ouviu, e em seu olhar uma chama discreta brilhou. Ele sabia que seu poder não residia em seu nascimento, mas em sua capacidade de encarnar aquela retidão ancestral que todos reconheciam. Os anos passaram em relativa estabilidade, mas ao longe os sinais se multiplicavam. Ventos pesados sopravam do levante. O Império Persa, humilhado em Maratona anos antes, preparava sua vingança. O grande Dário estava morto, e seu filho Xerxes, com um fausto frio, reunia um exército como nunca se vira. Nos templos de Dodona, os carvalhos sagrados tremiam sem razão. Em Delfos, a Pítia, vestida de linho branco, falava em enigmas sombrios. Os rios secavam de repente, depois transbordavam. Os pássaros giravam em círculos sobre as cidades. E nos sonhos dos soldados mais velhos, gritos ecoavam. Gritos de guerra, gritos de fim. Leônidas não pronunciou uma palavra, mas mandou forjar novos capacetes. Convocou os generais. Fez sacrificar um carneiro preto a Ares. Ele sabia, sempre soubera. Um dia viria em que o escudo não bastaria para proteger, mas ele sustentaria. Sustentaria, como a rocha sustenta diante do oceano. Capítulo 2. A sombra do Império. Parte 1. O ultimato do leste. O mar Egeu brilhava com um fulgor inquietante. Sobre suas ondas tranquilas, os ventos traziam rumores ecos distantes de um império em marcha, de frotas em construção, de soldados por miríades reunidos nas planícies da Ásia. Os mercadores que atracavam nos portos da Hélade não falavam mais senão de um único nome: Xerxes, filho de Dário, rei dos reis, senhor de um mundo que se estendia do Nilo aos confins do Indo. Xerxes não era apenas um soberano, era um conceito, uma presença. Seu império não avançava com estrondo, mas com uma lentidão irresistível, como uma maré negra que nada podia conter. Numa manhã de verão, enquanto o sol esticava preguiçosamente seus primeiros raios sobre as colunas do pórtico dos Éforos, um grupo de homens adentrou Esparta, cobertos de seda persa, usando tiaras douradas. Caminhavam com a segurança de quem acredita carregar o universo na palma da mão. Esses homens não eram invasores. Ainda não. Eram embaixadores. Traziam consigo uma mensagem, um pedido, segundo suas palavras. Um aviso, na verdade. Apresentaram-se diante dos reis e dos Éforos, no coração do santuário de Zeus Licaios. Ali, sobre as lajes frescas, inclinaram-se com uma reverência comedida e tomaram a palavra: filhos de Lacedemônia, poderosos senhores de Esparta, o rei Xerxes vos saúda. Ele é o Senhor do mundo, o benfeitor dos povos, o brilho do sol da Ásia. Ele deseja a paz. Pede apenas o que todas as terras civilizadas ofereceram: a terra e a água, símbolos de vossa lealdade, sinais de vossa submissão. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Até o vento pareceu parar. A expressão "a terra e a água" não era uma simples fórmula. Era uma submissão ritual, uma rendição antes da guerra. Leônidas, sentado ao fundo, a cabeça ligeiramente inclinada, não interrompeu o embaixador. Escutou-o até o fim. Seus dedos, no entanto, brincavam suavemente com a fivela de couro de sua bainha. Quando o emissário calou-se, o rei levantou-se lentamente. Desceu os 3 degraus de pedra que o separavam da sala, aproximou-se dos homens vindos da Ásia e olhou-os diretamente nos olhos. Sua voz, grave e serena,
ressoou no espaço sagrado: vós vindes à cidade dos Heráclidas pedir terra e água? Então tomai-as. E, com um gesto súbito, fez sinal a 2 hoplitas. Estes agarraram os embaixadores, arrastaram-nos até a borda de um poço fora do templo. Ali, sem mais cerimônias, precipitaram-nos no abismo. Lá, disse Leônidas, encontrareis toda a terra e toda a água de que precisais. Esse gesto não era apenas uma afronta. Era um ato ritual, quase sagrado. Uma recusa em vender a alma de Esparta, mesmo pelo preço do universo. Mas não foi sem consequências. A sombra da guerra engrossou-se imediatamente. O vento mudou. Os pássaros deixaram de cantar nos bosquetes de Ártemis. E nas alturas, os sacerdotes começaram a perscrutar o céu com uma inquietação nova. A notícia espalhou-se como rastilho de pólvora. De Atenas a Corinto, de Tespias a Delfos, falava-se de Esparta. Alguns louvavam a coragem, outros murmuravam que Leônidas assinara a perdição de toda a Grécia. Então começaram os preparativos. Leônidas convocou os éforos e os membros da Gerúsia. O conselho realizou-se a portas fechadas, na sala do escudo. Mapas foram desenrolados. Batedores foram enviados ao norte. Mensageiros foram despachados às outras cidades gregas. Mas unir a Grécia não era tarefa fácil, pois a Grécia, naquela época, não era uma nação, mas um colar de estados ciumentos uns dos outros, inimigos seculares, ligados por mitos, mas divididos por orgulhos. Atenas, sempre brilhante e volúvel, hesitava em estender a mão à sua antiga rival. Corinto desconfiava de tudo. Tebas, ambígua, já pendia para a prudência ou até para a traição. Mas Leônidas não marchava ao ritmo das hesitações. Ele sabia que a hora viria. Não buscava a vitória. Preparava a recusa, a resistência, o muro de carne e aço. No templo de Delfos, a Pítia, interrogada mais uma vez, pronunciou uma profecia obscura: Esparta perecerá, ou um de seus reis cairá. Não haverá salvação sem que o sangue real flua para apagar o trovão do Oriente. Os éforos franziram o senho. Alguns duvidaram. Leônidas, ele não disse nada, mas naquela noite ficou sozinho no santuário de Atena Calcíoco, diante da efígie da deusa, torso nu, os braços estendidos para o céu negro. Ele não rezou. Ele lembrou de sua infância na poeira, das provas, do olhar de sua mãe, do escudo que lhe fora confiado e da frase aprendida 1000 vezes na Gogé: aquele que morre pela cidade nunca está morto. Parte 2. A união hesitante. A guerra agora era certa. E, no entanto, as cidades gregas permaneciam paralisadas numa inquietante letargia, como paralisadas pela magnitude da ameaça. O rumor de um exército inumerável, de uma frota tão vasta que bebia o mar, apagara as bravatas e engrossara os silêncios. A Grécia estremecia com um frisson antigo: o medo. Leônidas, por sua vez, não perdeu tempo. Convocou os arautos e os estrategistas. Sabia que Esparta sozinha não poderia repelir o Império Persa, precisava de aliados. Uma unidade frágil, mas possível, entre as cidades da Hélade. Então, enviou emissários a Atenas, Corinto, Tespias, Delfos, Égina, até mesmo a ilhas distantes. E, sobretudo, convocou um conselho panhelênico. Esse conselho realizou-se no istmo de Corinto, numa planície batida pelos ventos marinhos,
onde a terra estreita a Hélade como o cabo de uma espada. Ali ergueram-se tendas simples, estandartes de cidades rivais e, mais ainda, olhares carregados de desconfiança. Quando Leônidas chegou, sua capa vermelha esvoaçando ao vento, seus traços marcados pela determinação, os outros chefes calaram-se por um instante. Não viam um rei pomposo, mas um homem de carne, de pé no vento, reto como a lança que carregava. Gregos, disse ele com voz grave, o rei dos reis se aproxima. Ele não veio para tomar uma cidade ou um porto, mas para submeter o solo, as águas, os céus de nossa pátria. Ele quer quebrar nossas leis, nossos deuses, nossas memórias. O que abandonardes hoje, nunca mais recuperareis. Então, unamo-nos, não para vencer, mas para resistir. Atenas, representada por Temístocles, endireitou-se. O homem, de olhos vivos e língua afiada, respondeu com eloquência: não tememos os persas, mas podemos realmente fazer frente com aqueles que, até ontem, zombavam de nossas muralhas? Vós não tendes muralhas, Leônidas. Vossos muros, dizeis, são vossos homens. Mas os nossos navios, nossos filhos, o rei de Esparta respondeu simplesmente: não temos muros, pois não tememos morrer. Vós tendes frotas, nós temos escudos, juntemo-los. As trocas foram longas. Alguns queriam negociar. Outros duvidavam que Xerxes marchasse realmente até o coração da Grécia. Vozes falavam de recuo, de espera, de sacrifícios necessários. Mas pouco a pouco a ideia germinou. A ideia de que, pela primeira vez, os gregos podiam se manter juntos, não como um mosaico de orgulhos fragmentados, mas como um único fronte de mármore. Um pacto foi selado. Frágil, parcial, mas real. As cidades concordaram em posicionar tropas em pontos estratégicos. No norte, em Artemision, para a frota. No sul, nas Termópilas, aquele desfiladeiro estreito entre o mar e a montanha, único caminho possível para um exército terrestre. Era lá que Leônidas queria golpear. As Termópilas não eram um simples ponto geográfico. Era uma garganta, um gargalo natural, onde a infantaria persa, por maior que fosse, não poderia desdobrar sua superioridade numérica. Lá, 100 homens valiam 1000. Era o lugar perfeito para a tática espartana. A falange, muro de escudos, pontas de bronze, sem espaço para fugir, sem espaço para contornar. Mas nem todos estavam convencidos. Tebas hesitava. Argos recusava. Alguns falavam em esperar que a Pítia falasse novamente. Outros diziam que a hora não chegara. Leônidas não tentou convencer mais. Não era orador. Era uma rocha. E aqueles que o observavam sabiam, no fundo, que aquele rei não buscava nem sobreviver, nem agradar. Ele buscava sustentar. Quando a reunião terminou, um velho estrategista de Égina aproximou-se dele. Perguntou, em voz baixa: pretendes realmente ir lá em cima com tão poucos homens? Leônidas respondeu calmamente: pouco importa o número, desde que saibam por que marcham. Naquela noite, em sua tenda de lona grosseira, Gorgô veio juntar-se a ele. Não ficara em Esparta. Nunca ficava imóvel quando seu marido partia. Entrou sem uma palavra, pousou a mão no ombro de Leônidas. Ele a olhou, sem máscara, sem defesa. Apenas um homem diante da tempestade. Tu não voltarás, disse ela suavemente. Ele assentiu. Um leve aceno de cabeça. Não prometeu nada. Não jurou nada. Sabia que juramentos são para os que duvidam. Ele não duvidava. Então,
Faz com que, murmurou ela, tua memória seja mais forte que tua tumba. Ele não respondeu, mas aquela frase imprimiu-se em sua alma como ferro em brasa na pele. Mais forte que a tumba, eis o verdadeiro combate. O vento levantou-se. Lá fora, nas sombras movediças da lâmpada a óleo, Leônidas parecia já marchar rumo ao seu destino. Parte 3. O oráculo de Delfos. Antes de marchar para a guerra, era preciso ouvir os deuses. Tal era a lei na Grécia. Tal era a tradição em Esparta, onde cada decisão grave se enraizava no sopro sagrado dos oráculos. Leônidas, por sua vez, não confiava em sinais frívolos nem em adivinhos de feira. Mas, quando se tratava do santuário de Delfos, não havia espaço para dúvidas, pois ali falava Apolo, pela boca da Pítia, entre as volutas de louro queimado, os vapores sagrados e os transes misteriosos. Ele partiu ao amanhecer, escoltado por alguns hoplitas escolhidos e 2 sacerdotes de Zeus. O caminho para o Monte Parnaso era árduo. As trilhas de pedra, serpenteando entre florestas de pinheiros e falésias brancas, ascendiam pouco a pouco ao céu, como se escalassem aos próprios céus. O rei caminhava em silêncio. Cada passo ressoava como uma espera. Em Delfos, o ar tinha algo de estranho, mais leve, mais antigo. Os olivais sussurravam suavemente, como coros secretos, e as estátuas de bronze, que ladeavam a entrada do santuário, pareciam observar os visitantes, testemunhas mudas dos séculos passados. Leônidas parou no limiar do templo de Apolo. O sol batia nas lajes de mármore, e o vento levantava lentamente sua capa vermelha. Ele entrou na sala sagrada. O incenso flutuava no ar como um véu de irrealidade. A Pítia, envolta numa túnica branca, estava sentada em seu tripé, os olhos semicerrados, os lábios trêmulos com um murmúrio que se poderia acreditar vindo de outro mundo. Os sacerdotes a cercavam. Um deles aproximou-se de Leônidas. Rei de Esparta, filho de Anaxandridas, o que desejas perguntar ao Deus? Leônidas, imóvel, respondeu simplesmente: a verdade. Foi introduzido na câmara interior, onde a Pítia entrava em transe, onde as respostas divinas se formavam nos vapores da terra. O rei permaneceu ereto, sem medo. Sabia que os deuses não falam em linha reta, falam em enigmas, em visões, em névoas. A Pítia ergueu-se lentamente. Seus olhos rolaram para cima, sua boca abriu-se, e uma voz, mais grave que a sua, mais antiga, elevou-se no silêncio: escuta, ó Leônidas, rei de Esparta, escuta a voz de Apolo, pois o destino está selado. O orgulho dos reis marcha sobre a Grécia, e o fogo do Oriente incendiará vossas cidades. 2 caminhos se erguem diante de ti. Ou Esparta perecerá, ou um de seus reis cairá. Não haverá salvação sem o sangue do leão. Então a Pítia calou-se, e seu corpo desabou, como esvaziado contra o tripé. Os sacerdotes se ocuparam dela, mas Leônidas não se moveu. Permaneceu petrificado, as palavras ressoando em sua memória como o batimento de um tambor fúnebre. Esparta perecerá, ou um de seus reis cairá. Não havia terceira via, não havia negociação, não havia escapatória. O destino chamava e ele escolhera. No caminho de volta, as montanhas pareciam mais altas, as árvores mais antigas, as sombras mais longas. Leônidas não falou.
Seus homens também não. Sabiam que o que ele ouvira não podia ser repetido levianamente. Era um peso, uma oferenda, uma chave para outro mundo. De volta a Esparta, o rei convocou os éforos. Relatou-lhes o oráculo. Alguns baixaram a cabeça. Outros franziram o senho. Nenhum falou, pois todos compreendiam o que isso significava. O rei ia morrer. Ele sabia, e iria mesmo assim. Mas Leônidas não queria apenas morrer. Queria que sua morte tivesse um sentido, que se tornasse um baluarte, um grito, uma chama. Então, começou os preparativos. Escolheu 300 homens, não os mais jovens, não os mais impetuosos. Escolheu pais de família, veteranos, guerreiros de olhar calmo. Explicou-lhes a missão. Nenhum recuou. Eles sabiam, aceitavam. Não partiriam em busca de vitória. Partiriam como oferenda. Leônidas foi então ao santuário de Atena Calcíoco, no topo da Acrópole espartana. Lá, sob a estátua de bronze da deusa de olhos claros, rezou em silêncio. Não pediu vitória, mas força para sustentar, para não ceder. Quando Gorgô o encontrou, ela não chorou. Pousou a mão em seu braço, como sempre fizera. Disse apenas: quando estiveres morto, contarei tua história. Não para te chorar, mas para que outros fiquem de pé. Ele assentiu. Confiou-lhe a gestão do lar, das terras, do povo. Ela não protestou. Era rainha de Esparta. Sabia que o luto não era uma desculpa. Nos dias seguintes, os 300 foram abençoados. Oferendas foram feitas aos deuses. Os escudos foram gravados. Os capacetes polidos. As lanças afiadas. E no coração de cada um ressoava a profecia: Esparta perecerá, ou um de seus reis cairá. Leônidas escolhera. Talvez não salvasse a Grécia, mas daria à Grécia uma razão para se lembrar. Capítulo 3. As Termópilas. O Muro dos Homens. Parte 1. 300 lâminas. A aurora levantou-se sobre Esparta num silêncio solene. O ar, embora suave, parecia mais pesado, carregado de um pressentimento. Não era um dia como os outros. Não era a partida de um exército em campanha. Era uma partida sem retorno. Leônidas, vestido com sua clâmide vermelha, presa por uma fíbula de bronze, marchava à frente. Atrás dele, os 300, escolhidos um a um. Não os mais fortes, não os mais jovens, mas aqueles que, num olhar, compreenderam. Aqueles que aceitaram sem perguntar. Aqueles que já haviam dado tudo à cidade, exceto suas vidas. Eram pais, irmãos, maridos. Todos deixaram para trás um lar, um nome a carregar, um filho a educar, uma esposa de olhar digno, pois Leônidas exigira que fossem homens ancorados no mundo para que sua morte deixasse uma marca, uma memória no coração dos que ficavam. Na véspera da partida, o rei os reuniu no recinto do ginásio. Não pronunciou um grande discurso. Não buscou inflamar os corações. Disse apenas, numa voz calma: vamos às Termópilas. Não voltaremos. Vamos morrer, mas não morreremos sozinhos. O mundo nos olhará, e o que fizermos lá ressoará pelos séculos. Nenhum homem recuou. A marcha começou no claro escuro de uma manhã nascente. As sandálias batiam no solo seco num ritmo regular, grave como uma prece. A estrada serpenteava entre colinas, olivais de ramos nodosos, campos silenciosos. Em cada vila, os habitantes se reuniam, não diziam nada. Alguns juntavam as mãos,
Outros jogavam flores à passagem, outros ainda desviavam o olhar, mas todos sabiam. Os 300 marchavam, escudo no braço esquerdo, lança em bandoleira, olhar reto. Não eram heróis. Não foram escolhidos por sua beleza ou glória passada. Estavam lá por uma única coisa: sustentar. À medida que avançavam para o norte, outras tropas se juntavam a eles. Tespianos, ferozes e leais. Tebanos, vindos sob coerção, mas presentes mesmo assim. Alguns arcadianos, voluntários, um punhado de fócidas. Mas o coração do muro, o núcleo, eram eles, os 300. Numa noite, enquanto o comboio fazia uma pausa às margens de um rio, Leônidas afastou-se do acampamento. Postou-se sozinho diante da correnteza, a lua às suas costas. A água corria sobre as pedras num murmúrio apaziguador. Ele permanecia ali, imóvel, como enraizado no solo. Pensava em Gorgô, em seu olhar de fogo, em suas palavras de despedida. Pensava em seu filho, ainda jovem demais para entender. Pensava na pedra que, um dia, talvez carregasse seu nó. Um ruído discreto tirou-o de sua solidão. Um soldado aproximava-se. Era Dieneques, um dos veteranos, seu amigo, seu igual. Alto, seco, os cabelos já grisalhos, o rosto marcado por rugas como um mapa do mundo. Não consegues dormir, rei? Durmo de pé agora, como as árvores. Dieneques esboçou um sorriso. Dizem que os persas têm tantos arqueiros que escondem o sol com suas flechas. Melhor assim, respondeu Leônidas. Combateremos a sombra. Não riram. Não havia espaço para ironia. Apenas uma verdade nua, nua como as montanhas que atravessavam. Nos dias seguintes, a paisagem mudou. As planícies férteis deram lugar a gargantas estreitas, trilhos agarrados às encostas, ravinas profundas e florestas sombrias. E, enfim, no horizonte, desenhou-se a garganta das Termópilas. Era um lugar estranho. Uma passagem tão estreita em certos pontos que apenas uma carroça podia passar. De um lado, o mar, cinza e agitado. Do outro, as falésias abruptas do Monte Calídromo. E entre os dois, aquele gargalo de pedra e poeira. O lugar perfeito para sustentar. O túmulo perfeito. Leônidas inspecionou o terreno. Mandou fortificar um velho muro fóssil, desmoronado há décadas. Ergueu-se paliçadas, cavaram-se trincheiras, posicionaram-se as falanges. Cada homem conhecia seu lugar. Não haveria fuga, não haveria manobra. Seria um combate de frente, de fôlego, de vontade. Todas as noites antes de dormir, os espartanos se lavavam, trançavam os cabelos, até se perfumavam. Uma tradição incompreendida pelos outros, mas essencial. Preparavam-se para morrer como se preparavam para uma festa, com dignidade, com cuidado. Numa noite chegou um mensageiro, vindo do norte, ofegante, os pés ensanguentados. Ele vira o exército persa. Não era um exército, dizia ele. Era um mar, uma multidão, cavaleiros aos milhares, arqueiros a perder de vista, elefantes de guerra, carros dourados. E no centro, o grande rei Xerxes, envolto em púrpura, sentado num trono móvel. Os soldados ouviram em silêncio. Alguns empalideceram, mas nenhum cedeu, pois já sabiam. No dia seguinte, Leônidas reuniu seus homens ao pé do muro. Subiu numa pedra, descobriu a cabeça. O vento soprava, levantando sua capa. Falou simplesmente: eles são muitos, mais numerosos que as folhas de outono, mas não viemos para vencê-los.
Não viemos para a vitória, viemos para a memória. Fez uma pausa, depois retomou. O que fizermos aqui talvez nunca seja cantado pelos poetas. Nossos nomes se apagarão das tábuas, mas a pedra se lembrará, o solo se lembrará, e aqueles que vierem depois de nós marcharão mais retos, porque nós sustentamos. Desceu da pedra. Naquela noite comeram pouco, falaram pouco, mas sob as estrelas, na garganta silenciosa, o fogo brilhava nos olhares, não o da raiva, o da paz. A paz dos que não têm mais nada a perder, pois já deram tudo de antemão, e ali na sombra das Termópilas o destino esperava. Parte 2. O vento do Oriente. Na aurora, um rugido, inicialmente distante como uma tempestade atrás das montanhas, cresceu pouco a pouco até tornar-se uma murmuração contínua, um sopro monstruoso que enchia a garganta das Termópilas com vibrações surdas. Os homens ergueram os olhos. O vento do Oriente chegava não um vento de ar, mas um vento de homens, de feras, de tambores, de metal batendo contra metal, de couro esticado, de rodas que rangiam, de correntes que tilintavam. O exército de Xerxes. Ele não apareceu de uma vez, mas em ondas, em camadas, como se a terra exalasse soldados a perder de vista. Cavalarias com penachos de ouro, arqueiros cobertos de tecidos reluzentes, lanças longas, escudos de vime pintados, estandartes com animais fabulosos, carros com rodas cerceadas de bronze, e atrás, em escolta, os imortais, aqueles 10.000 homens, cuja morte de um chamava imediatamente a substituição por outro, mantendo assim a ilusão de um corpo invencível. O sol refletia-se em 1000 coraças, como se o mar tivesse jogado seus brilhos nas encostas do calídromo. Xerxes mandara erguer um trono numa elevação de onde podia contemplar o desfiladeiro como um deus julgando um mundo minúsculo. Ele observava a estreita fenda entre a rocha e o mar, onde um punhado de gregos permanecia imóvel, sem movimento aparente, como se apenas eles tivessem entendido que o tempo parara ali. Leônidas, com o capacete na mão, estava na primeira linha. Fixava o horizonte onde subia aquele tumulto, o olhar calmo. Ao seu redor, os espartanos penteavam seus cabelos, ajustavam suas couraças, verificavam as correias de suas cnêmides, untavam os braços. Esse ritual fascinava os aliados. Como podiam preparar-se para morrer como para uma cerimônia? Para eles era exatamente isso. A morte como um rito, uma oferenda apresentada com ordem e beleza. Um primeiro cavaleiro persa avançou, segurando uma lança curta, um pano branco preso ao pulso. Parou fora de alcance, gritou em grego, com um sotaque áspero: "Gregos! O rei Xerxes, senhor dos reis, vos oferece a vida se vos submeterdes. Entregai vossas armas, e sereis tratados com clemência. Ele não deseja vos destruir, mas acolher-vos sob sua sombra." Um murmúrio leve percorreu as fileiras. Leônidas deu um passo à frente. Sua voz, grave e clara, atravessou as pedras, o vento e os rostos petrificados. "Vinde buscá-las." O cavaleiro hesitou, balançou a cabeça, voltou a galope. A mensagem foi levada ao trono. Xerxes, dizem, esboçou um sorriso fino. Enviou um segundo emissário, mais persuasivo, vangloriando as riquezas, a segurança, a honra de ter o nome gravado nos arquivos do grande rei. Leônidas,
sem se mover, respondeu simplesmente: entre nós, os nomes não se gravam por ceder, mas por sustentar. As negociações cessaram. O vento caiu. O sol, agora alto, cozinhava as rochas e os ombros dos hoplitas, mas nenhum se movia. Os persas agitavam-se ao fundo, organizavam os esquadrões, alinhavam as fileiras, erguiam os estandartes, cantos guturais subiam como uma invocação do deserto. Oficiais gritavam, chicotes estalavam. A imensa máquina do império punha-se em marcha, segura de esmagar aquele fino laço de homens encostados à falésia. Dienex aproximou-se de Leônidas. Tinha aquele sorriso de canto de boca, nervoso, que franzira seus olhos. Eles vão atirar até nos fazer uma noite de flechas, disse ele suavemente. Então combateremos a sombra, respondeu o rei, como se retomasse um velho provérbio espartano e o cravasse no presente como uma lâmina. Um silêncio seguiu-se. Ouvia-se ao longe o chapinhar do mar contra as rochas, o grito de uma ave isolada, os tinidos nervosos das armas persas. Na garganta, o ar parecia se apertar nas gargantas dos homens. Cada respiração era um ato voluntário. O primeiro assalto ainda não fora lançado. Xerxes, ao saber da tenacidade dos espartanos, quis testar seus nervos, sua paciência. Fez-os esperar. Um dia, depois outro. Os persas se mostravam, avançavam um pouco, recuavam, disparavam algumas salvas, avaliavam as reações. Os gregos, por sua vez, permaneciam coesos, sem responder, sem desperdiçar fôlego nem força. A falange não era uma fúria, era uma pedra. À noite, os fogos persas incendiavam o horizonte, desenhando na escuridão uma constelação terrestre, uma via láctea de tendas, bandeiras, metal. Os gregos olhavam isso com uma mistura de estupefação e desprezo. Não era a quantidade que os assustava, era a duração. Quantos dias, quantas ondas poderiam absorver antes de se quebrarem? Leônidas caminhava lentamente ao longo do muro fóssil reparado, pousando a mão nos ombros, por vezes erguendo os olhos para as cristas, pois as cristas eram o perigo. Os fócidas haviam sido posicionados no trilho da montanha, para barrar a passagem de quem tentasse contornar o gargalo. O rei demorava-se ali, falava com as sentinelas, notava os relevos do terreno, as pedras que poderiam rolar, os troncos que poderiam ser derrubados. Não acreditava em um único assalto frontal, acreditava na astúcia do inimigo, na paciência de um império que podia pagar a vitória com 1000 estratagemas. Na terceira manhã, os tambores persas rugiram de forma diferente. O solo vibrou. O sol, batendo nos capacetes e escudos, faiscava clarões que embaçavam os olhares. Eles vinham, desta vez, vinham para quebrar. Os medos primeiro, armados com lanças longas e flexíveis, confiantes, certos de dispersar aqueles gregos com golpes de massa. As vossas fileiras, disse Leônidas. Os hoplitas apertaram os escudos. Os círculos de bronze se sobrepuseram. As pontas se alinharam. A falange era uma bocarra de aço. Xerxes, do alto de seu trono, ergueu a mão. O mundo pareceu prender o fôlego. Os persas gritaram e lançaram-se. A primeira onda ia se chocar. Mas isso será a história do instante seguinte, do impacto, do sangue, dos dentes quebrados. Por ora, nesse batimento suspenso entre a ordem de avançar e o choque final, Leônidas inspirou profundamente. Uma última vez, antes que o barulho devorasse tudo, ele ouviu o mar e o vento. E o canto antigo dos deuses que, das cumeíras, contemplavam aqueles homens minúsculos
prontos a se erguer contra o infinito. Ele abaixou sua lança. Sustentai. A tempestade chegou. Parte 3. A primeira onda. A terra tremeu, não como num terremoto. Não era a ira dos deuses, mas a dos homens, milhares de passos martelando o solo em uníssono, levantando uma poeira tão densa que obscurecia o céu. Os medos primeiros na frente chegavam com seus capacetes pontiagudos, seus escudos de vime, suas lanças flexíveis, seus cimitarras curvas. Não tinham medo. Eram numerosos, demasiado numerosos, pensavam, para serem detidos, mas ainda não conheciam o muro de carne e bronze que formavam os gregos. Leônidas estava na primeira linha, onde o choque aconteceria. Não comandava da retaguarda. Liderava como um rei espartano, no centro do perigo, onde o exemplo é mais forte que as ordens. Escolhera essa posição, porque sabia que a batalha não se ganharia com gritos, mas com a presença, a sua. A falange estava pronta. Os espartanos alinhados em várias fileiras, lanças esticadas, escudos apertados uns contra os outros, pareciam uma criatura única, imóvel, eriçada, impenetrável. Atrás deles, os tespianos e outros aliados. Cada um conhecia seu papel. Cada um era uma pedra no edifício, uma falha, e o muro desmoronava. Os medos atacaram, gritando, com fúria, com a convicção de esmagar. Esmagaram-se. O choque foi brutal. As primeiras linhas persas foram trituradas contra os escudos gregos. As lanças espartanas perfuraram carnes, quebraram costelas, repeliram o inimigo com uma precisão mecânica. A cada impacto, um grito, um gemido, uma brecha nas fileiras inimigas. E sempre, os espartanos avançavam um passo, apertando a linha, mantendo a coesão, como uma onda inversa que rejeita o assaltante. Atrás dos medos, os oficiais gritavam, chicoteavam, forçavam os seguintes a avançar. Mas a estreiteza do passagem os impedia de manobrar. Eram numerosos demais. Atropelavam-se, caíam, e os que caíam eram pisoteados, sufocados, esmagados na confusão. Os gregos, por sua vez, estavam calmos. O fôlego curto, o suor escorrendo pelas têmporas, os olhos fixos no inimigo. Não falavam, matavam, com economia, com rigor, como quem esculpe a pedra. Após várias horas, os medos bateram em retirada, não por escolha, mas por necessidade. Os corpos amontoavam-se no gargalo, tornando cada novo passo mais difícil. O solo estava vermelho. Os gritos dos feridos cobriam o som do vento. E no meio daquele carnage, Leônidas ainda sustentava. Dieneques, o rosto enegrecido de sangue, aproximou-se. Foi a primeira onda. Haverá outras? E houve outras. Xerxes, furioso, enviou seus imortais, os melhores soldados do império, elites disciplinadas, armaduras mais espessas, armas melhor equilibradas. Marchavam a passo, num silêncio frio, como se já avançassem num mundo conquistado. Mas a garganta das Termópilas não era um campo aberto, era uma gaiola. E os imortais, por mais temíveis que fossem, também se chocaram contra o muro. Leônidas fez a linha espartana recuar ligeiramente. Então ordenou um choque súbito. Os hoplitas saltaram à frente, golpeando com suas lanças como um enxame de abelhas de bronze. Os imortais, surpresos pela manobra, perderam o equilíbrio. Caíram, recuaram, foram varridos. Naquele dia,
A garganta ressoou com um único grito. Alalé, o grito de guerra espartano. Ele surgiu como um rugido antigo, carregado por 300 peitos, e gelou o sangue dos invasores. Ao fim do primeiro dia, os persas não haviam avançado um passo. O solo estava coberto de cadáveres. Os abutres rondavam. As águas do mar tingiam-se de sangue, e Xerxes, do alto de seu trono, cerrava os punhos. Ele não entendia. Não entendia como alguns milhares de homens podiam deter seu império. À noite, ao redor das fogueiras gregas, os rostos estavam graves, mas serenos. Os espartanos limpavam suas armas. Alguns enfaixavam suas feridas. Outros recitavam versos antigos, pois na tradição espartana, a arte da guerra e a poesia eram irmãs. Leônidas, levemente ferido no flanco, recusava que cuidassem dele. Sentara-se encostado a uma rocha e observava as estrelas. Gorgol lhe fazia falta, não na dor, mas na memória, no olhar que ela lançava sobre ele. Ele esperava que, lá em Esparta, ela intuísse o que se passava ali. Esperava que ela vivesse, que contasse. No segundo dia, os persas mudaram de estratégia. Enviaram ondas mais espaçadas, tentaram disparos massivos de arqueiros. Milhares de flechas obscureceram o céu, mas os espartanos, agachados atrás de seus escudos, resistiram. Algumas flechas ricocheteavam no bronze, outras encontravam a carne, mas ninguém recuava. Os gregos contra-atacavam a cada oportunidade. Leônidas ordenava investidas breves, cirúrgicas. Matavam, depois recuavam. Sangravam o exército persa, como a era corrói um pilar. As perdas inimigas cresciam. Os gritos de raiva, os urros de dor, as injunções persas cobriam a garganta. Mas os espartanos permaneciam de pé, como um mito em carne e osso. Na noite do segundo dia, um jovem tespiano, mal com 20 anos, olhava o rei, os olhos cheios de lágrimas. Por que sustentamos, rei? Por que continuar? Eles são infinitos. Leônidas pousou a mão no ombro do rapaz. Porque não sustentamos por nós. Sustentamos por todos os que virão depois. Não estamos aqui para viver. Estamos aqui para mostrar que é possível. E, naquela frase, naquele olhar, naquela mão pousada, havia mais força que em todos os muros da Hélade. Naquela noite, as estrelas pareciam mais numerosas e o silêncio mais denso, como se o mundo prendesse o fôlego. Mas, na sombra das montanhas, a traição marchava. Capítulo 4. O último baluarte. Parte 1. O segredo do trilho. A noite caiu sobre as Termópilas como um véu de chumbo. O silêncio não vinha da fadiga, mas de uma tensão surda, invisível, palpável. Os fogos persas ardiam ao longe como uma constelação em chamas, mas no acampamento grego as tochas permaneciam baixas, as vozes abafadas. Algo mudara. Um rumor corria, rastejante, frio. Leônidas sentiu antes mesmo que viessem avisá-lo. Sentado em posição de lótus perto do muro fóssil, afiava lentamente o gume de sua dore, sua lança curta de combate próximo. Seu olhar, perdido na penumbra, varria o céu sem realmente vê-lo. Então levantou-se, pois sabia. O destino, aquela fera invisível, mudara de rota. Um mensageiro chegou, ofegante, as pernas ensanguentadas, os braços arranhados. Caiu de joelhos diante do rei. Rei, eles passam pelas alturas, pelo trilho de Anopeia. O silêncio engrossou-se ao redor.
Os homens se aproximaram, lentos, graves. Todos compreenderam. O trilho de Anopeia, o único contorno possível das Termópilas. Um caminho de pastores, esquecido por muitos, serpenteando atrás da falésia, margeando as florestas sombrias do Calídromo. Uma falha, uma brecha, uma traição. Pois não fora uma descoberta fortuita. Fora um ato humano. Um grego, um traidor. Efialtes, cidadão de Males, entregaram passagem aos persas. Por ouro, por promessas, por medo. Ninguém sabia ao certo. Mas ele conduzira os imortais, guiados por tochas cobertas, através do trilho secreto, entre os pinheiros e as pedras. Os batedores fócidas, postados lá em cima, foram surpreendidos, dispersados, repelidos. Os persas estavam a caminho, iam pegá-los pela retaguarda. Leônidas fechou os olhos por um instante, sem raiva, sem surpresa. Ele previra essa possibilidade. Desde o início, sabia que sustentar indefinidamente era um sonho, mas agora o tempo estava contado. Atenais se fechava. Reuniu os chefes aliados na noite. O círculo formou-se ao redor de um fogo moribundo. Os rostos estavam tensos, cansados, mas retos. Ninguém suplicou, ninguém chorou. Leônidas falou primeiro. O passagem está comprometido. Ao amanhecer, os persas atacarão por trás. Seremos pegos em tenaz. Não haverá mais frente. Não haverá mais muro. Apenas uma armadilha. Olhou cada um nos olhos. Então, com lentidão, os que quiserem partir, partam. Voltem para casa. Avisem as cidades. Preparem o que virá. Este combate terminou. Murmúrios ergueram-se. Alguns protestaram. Outros, com olhos brilhantes, queriam ficar. Tespias declarou que não fugiria. Seu chefe, Demófilo, curvou-se profundamente diante de Leônidas. Viemos convosco. Morreremos convosco. Mas outros, como os tebanos, mais hesitantes, mais divididos, pediram para serem liberados. Leônidas assentiu. Não julgava. Não era momento para reproches. Cada um devia marchar segundo sua consciência. Então, voltou-se para seus espartanos. Os 300. Vós também podeis partir, disse ele. Mas nenhum se moveu. Permaneceram ali, imóveis, braços cruzados, olhar reto. Alguns até sorriam, pois sabiam, vieram para aquele momento. O último, aquele aperto do instante, o ponto de ruptura entre a história e a eternidade. Leônidas caminhou lentamente entre eles. Pousou a mão no ombro de cada um. Um gesto, um adeus sem palavras, pois os espartanos não precisavam de discursos. Tinham crescido no silêncio e agora morreriam na pedra. Naquela noite não dormiram. Comeram pão duro, beberam água clara. Alguns escreveram breves mensagens, gravadas em tábuas de madeira, destinadas às esposas, aos filhos. Os mais jovens escutavam os mais velhos recitarem os cantos de Tirteu, as batalhas passadas, os fogos da Agogé. Era uma vigília, não um luto, uma preparação. Leônidas, por sua vez, isolou-se por um momento. Subiu numa crista acima do acampamento, sozinho. Ali, diante do Mar Negro, ajoelhou-se. Não rezou. Olhou. Deixou seus pensamentos irem a Esparta, a Gorgô, a seu filho. Reviu as colinas, os olivais, o templo de Atena, os pátios empoeirados onde crescera, e falou consigo mesmo, sem voz: fui até o fim, sustentei, e amanhã cairei de pé.
Ao amanhecer, as Termópilas foram envoltas por uma névoa estranha, quase doce. O solo parecia respirar sobre os passos dos homens. Os últimos se preparavam. O silêncio era completo. Leônidas, com capacete armado, postou-se diante de suas tropas. Ergueu os olhos para o trilho de Anopeia. Via, já lá em cima, silhuetas negras deslizando entre as árvores. Os persas, os traidores, o fim, mas sorriu. Voltou-se para seus homens e disse, com voz firme: hoje jantaremos no Hades. Um murmúrio de aprovação percorreu as fileiras. Era uma velha piada espartana. O último riso antes da morte. Então ergueu sua lança. E todos, num único movimento, avançaram, não para vencer, mas para sustentar. Parte 2. O canto do escudo. A aurora elevou-se lentamente sobre as Termópilas, tingindo o céu de luêrs, de ocre e sangue. A névoa da véspera se dissipara, revelando um campo de batalha silencioso, saturado de cadáveres, escudos quebrados, lanças tortas. O solo, maculado, ainda fumegava dos mortos da véspera. Os corvos não esperavam mais a permissão dos deuses. Leônidas, de pé, contemplava o horizonte. Atrás dele, os últimos homens se formavam em formação. Os tespianos, os poucos aliados restantes e os espartanos. Os 300, agora menos numerosos, pois a morte já começara sua obra. Mas naquela manhã eles não tremiam. Sabiam que o trilho fora tomado, que os imortais surgiriam em suas costas, que o exército persa cairia sobre eles por 2 flancos, que aquele dia seria o último. Mas endireitavam-se, um a um, amarravam suas capas, ajustavam suas cnêmides, como para uma cerimônia. Um velho hoplita murmurava uma prece a Ares. Outro desenhava uma forma na poeira. Um terceiro beijava uma pedra que carregava ao pescoço, último vestígio de um lar. Leônidas avançou, lançou um olhar circular sobre os seus. Hoje, disse ele, não sustentamos uma linha, sustentamos uma memória. Cravou sua lança no solo, ergueu-a bem alto. Ela vibrava no ar fresco da manhã, e naquele exato instante, como se os próprios deuses respondessem ao chamado, um grito elevou-se das fileiras gregas, profundo, grave, visceral. Ava! Um urro de garganta, de entranhas, um grito de guerra que as montanhas devolveram em eco, o peã espartano, o canto do escudo, não uma melodia, um trovão, não uma queixa, uma promessa. Os persas chegaram como um mar revolto. Primeiro, a infantaria leve, para esgotar os gregos. Depois, os cavaleiros, nos interstícios do passagem. Depois, os imortais, descidos do trilho, prontos para cair nas costas do exército aliado. Uma armadilha, um esmagamento, uma rede de carne. Mas os gregos recuaram na garganta, formaram um círculo, uma tartaruga de bronze, cerrada, inviolável. Não havia mais manobra possível, apenas resistência. Metal, voz. Leônidas estava no centro. Golpeava, cortava, rugia. Cada golpe uma resposta ao esmagamento do mundo. Seu capacete estava fendido, seu escudo coberto de sangue. Mas ele sustentava. Ele era Esparta. Dieneques caiu primeiro, uma flecha no pescoço. Ele esboçou um sorriso, murmurou algo e apagou-se sem ruído. Leônidas o olhou. Não gritou,
contentou-se em redobrar a força de seus golpes. Outro, no flanco direito, repeliu 3 soldados antes de cair de joelhos. Depois se levantar e abater um persa com o cabo de sua arma quebrada. Então foi transpassado e morreu rindo. Os persas avançavam, mas lentamente, penosamente. A cada passo perdiam homens. A cada instante seu número não bastava para vencer o muro, pois não era um muro de pedra, era um muro de vontade. O sol subia, as sombras diminuíam, o calor crescia, os cadáveres empilhavam-se, formando montes sangrentos, e, naquele matadouro, os espartanos lutavam com dentes, punhos, cotovelos, escudos tortos. Quando as lanças se quebraram, tomaram as espadas. Quando as espadas cederam, lutaram com pedras. O rei sangrava da cintura, do braço, do rosto. Seu olho esquerdo estava fechado por um hematoma negro. Ele cambaleava, mas ainda avançava. A cada passo, a cada grito parecia maior. Tornara-se mito, e de repente, numa brecha, um soldado persa avançou. Uma lâmina longa, uma abertura. Correu direto para Leônidas, gritando como um condenado. Transpassou o rei no flanco sob a costela. O silêncio se fez. Leônidas vacilou. Então caiu de joelhos. Um joelho na terra vermelha, as mãos ainda cerradas ao redor de sua lança quebrada. Um segundo persa avançou. Depois um terceiro. Uma chuva de golpes. O rei não se levantou. Permaneceu reto, de joelhos, o dorso tenso, o torso exposto. Caiu lentamente, o rosto voltado para o céu, a boca entreaberta, como se ainda murmurasse uma prece que só Ares podia ouvir. Os espartanos gritaram, mas não se dispersaram. Apertaram as fileiras, mais estreitas, mais ferozes, e sustentaram. Ainda e ainda, o corpo de Leônidas, inicialmente no chão, foi protegido. Cada homem o defendia como se defende o próprio coração. Vários caíram ao cobri-lo com seus escudos, mas nunca foi deixado nas mãos dos persas. A tarde chegou. Os cantos silenciaram. As armas também quase. Restavam apenas algumas dezenas de homens. E no meio, um rei morto, mas de pé nas memórias. Xerxes, de sua colina, ordenou que recuperassem o corpo. Foi tomado à força. E, segundo a tradição persa, decapitado, crucificado. Uma infâmia para humilhar. Mas o efeito foi o oposto. Pois um rei crucificado valia mais que um rei vivo, se esse rei resistira a um império. Naquela noite, nas Termópilas vazias, apenas o vento soprava. O fogo apagara-se. A pedra bebia o sangue, e o mar, indiferente, batia nas rochas, mas sob as cinzas a lenda nascera. Parte 3. Os ecos da imortalidade. As Termópilas silenciaram. A poeira caía lentamente, cobrindo as lanças quebradas, os capacetes amassados, os rostos congelados no último suspiro, onde horas antes, homens haviam se erguido como muralhas vivas, restavam apenas corpos. Mas esses corpos, deitados na terra da Grécia, não falavam de derrota, falavam de espera, de memória, de juramento. O rei estava morto, seus homens também, mas sua resistência sobrevivera. Ao longe, os persas calaram-se. Até eles, exaustos por aquela estranha vitória, marchavam em silêncio. Xerxes, do alto de seu trono móvel, contemplava o campo de batalha. Vencera, sim, mas a que preço?
A Grécia não estava subjugada, ela mordera. E aquela mordida ia supurar por muito tempo. O corpo de Leônidas, arrancado da terra, foi exposto, mutilado, pregado a uma tábua diante das tropas persas. Mas o efeito não foi o esperado, pois, mesmo morto, mesmo crucificado, ele permanecia reto nas memórias. Contava-se que seus olhos abertos ainda fixavam o horizonte, que os pássaros não ousavam se aproximar, que a própria pedra parecia protegê-lo. Foi um tespiano sobrevivente ferido, o braço enfaixado com trapos, que levou as notícias ao sul. Chegou a Delfos exausto, coberto de sangue, mas de pé. Sua voz, rouca, carregou o relato pelas ruas sagradas, até os templos, até os escribas, até as estátuas. O relato de 300 espartanos e algumas centenas de aliados que, durante 3 dias, detiveram o maior império do mundo. As palavras passaram de cidade em cidade. Atenas, que ainda duvidava, foi tomada. Corinto endireitou-se. As ilhas agitaram-se e, em breve, o nome de Leônidas atravessou a Grécia como um fogo subterrâneo. Ele não sobrevivera, mas dera o tempo. E nesse tempo oferecido, uma ideia se ancorara, que se podia resistir. Em Esparta, quando a notícia chegou, Gorgô não derramou uma lágrima. Trancou-se no santuário de seu pai, acendeu uma lâmpada e gravou com sua própria mão os nomes dos que caíram. Então saiu ao pátio, reta como uma coluna, e disse em voz alta: eles morreram, mas Esparta vive. Ela criou sozinha o filho deles. Contou-lhe todas as noites a história de seu pai, não para que vingasse, mas para que se lembrasse. Pouco depois, os éforos decidiram erguer uma estela onde os últimos homens caíram. Uma simples pedra, com um côvado de altura, posta na poeira das Termópilas, voltada para o norte, sem ouro, sem bronze, apenas uma inscrição, gravada em letras simples, legíveis por todos. Dizia: ó tu que passas, vai dizer a Esparta que aqui morremos para obedecer às suas leis. Essas palavras, ditadas por Simônides de Ceus, atravessaram os séculos, tornaram-se a essência mesma do sacrifício, não pela glória, não pelo orgulho, mas pela lei, pelo dever, pela cidade. E aquela estela, cada homem livre que por ali passou, tocou-a. Alguns se ajoelharam, outros permaneceram em silêncio, outros ainda contaram a história às crianças, pois não era uma tumba, era uma testemunha. Depois vieram as batalhas de Salamina, de Plateias, de Artemísion. A Grécia reunida repeliu os persas. Lentamente, vitória após vitória, a maré inverteu-se, Xerxes partiu, derrotado. O império, tão vasto, fora detido por uma garganta estreita e um punhado de homens. E, cada vez que um soldado grego erguia os olhos para uma colina, cada vez que um general hesitava, cada vez que um homem duvidava, ele se lembrava do rei, do escudo, do canto. Leônidas não se tornou apenas uma lenda. Tornou-se uma pedra no fundamento da ideia grega. Tornou-se um exemplo, um nome, um murmúrio nas fileiras, um olhar na batalha. Seu nome atravessou os séculos. Passou pelas mãos dos romanos, pelos livros dos bizantinos, pelos relatos dos cavaleiros, pelos sonhos dos revolucionários. Sempre seu último combate ressoou. Sempre seu muro de bronze lembrou que um homem pode se manter de pé diante do infinito. E hoje ainda, na estrada das Termópilas, a pedra está lá, simples, intacta,
pousada no solo batido. Os visitantes param. Alguns leem. Outros permanecem em silêncio. E nesse silêncio, por vezes, se o vento sopra do norte, parece-se ouvir o canto do escudo. E nesse canto, a voz de Leônidas. E assim terminou a história de Leônidas, rei de Esparta, filho do silêncio e irmão do dever. Ele não nascera para reinar, não estava destinado aos cantos, não tinha os atributos fulgurantes do conquistador, nem os discursos inflamados do herói trágico. E, no entanto, foi na sombra, na austeridade, no rigor de sua cidade, que ele forjou a grandeza mais pura, aquela que não busca brilhar, mas sustentar. Leônidas era a constância de um olhar, a firmeza de um passo na poeira, a fidelidade ao dever até o último suspiro. Ele não acreditava na imortalidade pelos deuses, acreditava na imortalidade pelo sacrifício, e nisso tornou-se ele mesmo um deus de pedra, pois, mais que seu corpo, mais que seus 300 companheiros, o que ele ofereceu ao mundo foi uma verdade nua, que um homem livre pode escolher morrer de pé, mesmo diante do infinito. Ele não brandia seu nome, não buscava trono dourado, nem estátua. Carregava seu escudo como se carrega um mundo, não para se proteger, mas para proteger os outros. E até o fim, até o último segundo, ele sustentou a linha. Sua vida foi uma linha reta, sem desvios, sem compromissos. Uma vida de homem de pé num mundo de joelhos. E hoje ainda, no sopro do vento sobre as pedras das Termópilas, no ranger dos capacetes de bronze no Museu de Esparta, no olhar das estátuas que se recusam a apagar, o nome de Leônidas permanece, não como rei, mas como um mar, uma fronteira entre o medo e a coragem, entre a fuga e a memória, entre o homem e a lenda. Precisão histórica. A lenda dos 300 de Leônidas ainda ressoa com força hoje, pois encarna a própria essência do sacrifício. E, no entanto, para além do mito, a história revela uma realidade mais complexa. Leônidas não estava sozinho. Ao lado dos 300 espartanos, escolhidos entre pais de família, estavam cerca de 7 gregos vindos de várias cidades: tespianos, tebanos, fócios, coríntios, lócrios, mas apenas cerca de homens, os espartanos e 700 tespianos, permaneceram até o último suspiro. Os demais foram dispensados ou derrotados diante do inevitável. Quanto aos seus adversários, formavam uma maré quase inimaginável. O exército persa, segundo estimativas modernas, contava entre 100 e 300 soldados comandados pelo grande rei Xerxes. Fontes antigas chegam a falar em 2 milhões, um número provavelmente simbólico. E ainda assim, é o número 300 que a história preservou. Não pela exatidão, mas pelo que ele representa. A ideia de que um pequeno grupo, movido pela coragem, disciplina e dever, pode enfrentar a imensidão e recusar-se a ceder. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve